Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elvis Góes e hoje teremos mais uma atividade de matemática, ok? Então, vamos para o vídeo. Então, o que temos aqui para hoje é o seguinte, pessoal. Eu, na semana passada, propus a vocês a fazerem uma avaliação diagnóstica para que fosse medido o nível de vocês de conhecimento em relação à matemática, tudo bem? Então, eu tenho aqui a avaliação e eu vou fazer a resolução de 5 questões, tá bom? Por que, professor, o senhor vai fazer a resolução de 5 questões? Porque uma grande parcela dos colegas de vocês, dos integrantes da turma de vocês, não entregou, tá bom? Uma grande parcela não entregou a avaliação. E eu preciso que todos façam, tá bom, pessoal? Então, vamos para a resolução. O que vocês estão vendo aí é a primeira questão. Vamos ler. As estradas 1 e 2 ligam as cidades de Miramar e Mirante. A estrada 3 corta as outras duas. No mapa abaixo estão representadas as estradas. Então, a gente tem aqui a estrada 1, a estrada 2 e a estrada 3, certo? E aí, o que ele fala? O que ele pergunta? Quais delas são paralelas? E o que significa paralelas? Primeiro, para responder essa atividade, a gente precisa saber o que é uma coisa paralela. Então, em matemática, a gente tem a paralelidade no seu sentido mais básico, quando a gente começa a comparar semi-retas ou até mesmo retas. Então, se eu tenho uma reta que se chama a reta R, ela tem a caracterização de ser paralela quando ela está lado a lado com outra reta e em nenhum dos seus extremos elas acabam se tocando. Então, ou seja, essa reta R ela vai seguir para a esquerda até o infinito, a reta S vai seguir para a esquerda até o infinito e elas nunca vão se encontrar. Do mesmo modo, a reta R vai para a direita até o infinito e a reta S vai para a direita até o infinito e elas nunca vão se encontrar. E essa configuração é uma configuração de paralelidade. Então, se eu posso ter ela nesse sentido horizontal, eu posso ter elas assim também no sentido vertical. Aí você me pergunta, professor, eu posso ter essas retas aqui no sentido assim, no modo de diagonal? O que é um modo diagonal? É quando eu escrevo elas desse jeito assim, ó. Ela não é horizontal, elas não são horizontais e nem são verticais. O que elas são aqui? Elas são retas que estão na diagonal, ok? E elas também podem ser paralelas? Sim, podem sim. Então vamos voltar para a questão. As retas 1 e 2 ligam as cidades de Miramar e Mirante. Ok. A estrada 3 corta as outras duas no mapa. Abaixo estão representadas essas estradas. Quais delas são paralelas? Então, perceba que a estrada 1 ela está na horizontal, assim também a estrada 2 está na horizontal. Então você percebe que a 1 e a 2 elas estão paralelas uma à outra, certo? Já a 3 ela está cortando essas duas estradas, ela está na diagonal. Se tivesse outra 3 mais ou menos aqui assim, ou desse lado de cá,
Na diagonal também, a gente poderia dizer que a 3 e a outra, por exemplo, seria 4. Ela também estaria na diagonal. Mas a gente só tem essa. Então, a gente percebe que apenas a 1 e a 2 estão paralelas. Então, qual é a alternativa? A estrada 1 e a estrada 2, letra B. Ok? Vamos para a segunda questão. Vou subir um pouco aqui para a gente observar a segunda questão. E vamos ver o que ela pede. O número 9.806 pode ser escrito da seguinte forma. 9.086, letra A. 9.860, letra B. 9.806 ou letra D, 9.080, 60. Tá meio estranho isso, né? Então, pessoal, o que ele está pedindo aí? Para você escrever, tá bom? Toda a configuração do número 9.806. Ou seja, você tem que escrever o que você fala. 9.806. Então, qual é a alternativa que está marcando o que a gente fala, né? O que está escrito que a gente fala? 9.806 é a letra C, não é? Muito bem. Vamos para a terceira questão. Vou subir um pouco e vou aproximar a tela. Terceira questão. O carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 quilômetros percorridos. Para ir da sua casa ao sítio, que fica distante 63 quilômetros, o carro consome, o que ele está perguntando? Quanto quanto de gasolina que o carro consome quando ele vai da casa ao sítio, ok? E aí ele nos dá umas informações importantes, né? Ele nos dá informações referentes ao consumo do carro. O carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 quilômetros. O que a gente tem aqui é informações para fazer uma proporção. Então, a gente tem que 1 litro, ele está aqui, ó, para 10 quilômetros, tá bom? Iremos tratar litro dividido por quilômetro, tá bom? Ou poderíamos fazer também o inverso. 10 quilômetros para 1 litro, tá bom? E aí ele fala o seguinte. Para ir, deixa eu tirar um pouco da resta aqui para ver. Para ir da sua casa ao sítio que fica distante 63 quilômetros, o carro consome quanto? O que ele quer saber é o consumo, ou seja, a gasolina, né? Quantos litros. Então, se a gente tem litro dividido por quilômetro, a gente vai colocar desse lado o que eu não sei, qual é o consumo, mas eu sei que ele gasta 63 quilômetros, certo? O que eu estou comparando aqui? Litro com espaço, com quilômetro, litro com espaço. E aí eu tenho uma proporcionalidade e eu posso fazer regra de 3. Como que eu faço regra de 3? Multiplico 10 vezes x, que vai dar 10 que multiplica x, igual 1 vez que multiplica 63. E a gente tem como resultado 63. Professor, eu nunca fiz isso. Isso daqui é uma proporcionalidade, é uma técnica que usamos para poder encontrar essa incógnita aqui, tudo bem? Ela só é válida se a gente fizer essas proporções na mesma medida, tá bom, pessoal? Então aqui, mais uma vez, deixa eu colocar mais em cima aqui. Deixa eu trocar o lápis. Eu estou dividindo litro, tá bom? Litro por quilômetro, tá?
E eu estou comparando do outro lado a mesma coisa. Litro dividido por quilômetro. É isso que eu estou fazendo, tá bom, pessoal? Para ficar bem claro. Depois que eu coloco as informações, a única que eu não sei é o litro. Então, eu faço 10 vezes x e 1 vezes 63. Nessas frações aqui é importante a gente saber o seguinte, que esse número 1 é o numerador, esse número 10 é o meu denominador. O x vai ser o numerador e o 63 o denominador. Isso são características de uma fração, ok? Agora, nessa parte daqui, o que eu tenho? Uma equação do primeiro grau, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu tenho 10 multiplicando x e desse lado eu tenho 63. Eu preciso tirar esse 10 aqui. Como que eu faço para tirar esse 10? Eu posso dividir ele por 10, mas numa equação a gente sabe que esse primeiro membro ele tem que ser proporcional ao segundo membro. Então, o que eu fizer no primeiro membro, eu preciso fazer também no segundo membro, tá bom? Então, olha que interessante. Se eu dividir 10 por 10, o que eu vou encontrar é 1, certo? É 1. 1 vezes x. E se eu dividir 63 por 10, eu vou encontrar 6,3. Assim, eu concluo que 1 vezes x é x igual 6,3. E o nosso x aqui é quem? É litros, né? Então, 6,3 litros. Qual é a resposta? Letra C, ok? Vamos para a quarta questão. Fernando tem no seu cofrinho 5 moedas de 0,05. Quando a gente tem esse RS, significa que é reais, não é? R o cifrão. Ele tem 5 moedas de 5 centavos. 8 moedas de quantos centavos? Isso, de 10 centavos. E 3 moedas de 25 centavos. Que quantia Fernando tem no cofrinho? Então, a gente tem o seguinte aqui. A gente precisa observar quanto no total eu tenho em dinheiro. Que, na verdade, né, o Fernando tem. Vamos montar isso daqui. Como que a gente faz isso? A gente vai por etapa. Então, o que a gente tem aqui? Fernando, ele tem 5 moedas de 5 centavos. Então, é 5 vezes 0,05, tá? Depois ele tem 8 moedas, olha, 8 vezes 0,10, tá? 10 centavos. E depois ele tem 3 moedas de 25 centavos, tá bom? E o que a gente faz aqui? Multiplicação e depois a gente soma tudo. Vamos fazer isso? Quanto que dá 5 vezes 0,05? Então, a gente pode montar, ou a gente pode fazer de cabeça, mas eu aconselho vocês a montar a conta de multiplicação, tá bom? 5 vezes 5 dá 25. Põe o 5, sobra 2. 5 vezes 0 é 0. 0 mais 2, 2.
5 vezes 0 é 0. Olha o que a gente tem aqui embaixo. 0, 2, 5. E a gente observa que foi multiplicado o número decimal por um número natural aqui inteiro. Então, a gente observa que esse resultado precisa ter vírgula. E a gente observa que essa vírgula ela vem antes de duas casas decimais. Então, eu preciso aqui pular duas casas decimais para colocar a vírgula. Então, esse resultado aqui é 0,25. E esse resultado aqui vai ser quanto? Vamos lá fazer os cálculos. 0,10 vezes 8. Pessoal, é muito importante que você monte o cálculo assim também, tá? Porque você consegue trabalhar as multiplicações dos números, tá? As multiplicações básicas da tabuada, tá bom? 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 0 é 0. Olha para esse número e observa que ele tem vírgula. Ele tem duas casas, tá? Dois dígitos depois da vírgula. Então, esse resultado precisa ter dois dígitos também, duas casinhas. 2. 0,80. 0,80. Isso aqui de baixo agora. Posso fazer direto, pessoal, para a gente já adiantar? Muito bem. 3 vezes 25 centavos, eu vou obter 75 centavos. O que eu faço aqui agora? Vou passar um traço, porque eu quero somar todo mundo, tá? Eu vou somar todos esses números aqui. Então, 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10. Ponho 0. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 11 mais 7, 18. Ponho 8. Sobe 1. 1 mais 0 mais 0 mais 0 é 1. Observa que eu tenho vírgula abaixo de vírgula e preciso pôr uma vírgula aqui. Então, no total, o Fernando, ele tem, a gente faz assim, real, o cifrão para dizer que é dinheiro, 1,80, ou seja, R$1,80. Qual é a alternativa? Letra B. Muito bem. Vamos para a quinta questão. Vou aproximar. Dois amigos colecionam bolas de gude. João tem 17 bolinhas e Paulo tem 25. Desculpa. Quantas bolas de gude os dois juntos têm, né? Os dois têm juntos. Mais uma vez, vamos ler o problema. Dois amigos colecionam bolas de gude. João tem 17. Deixa eu colocar essa informação escrita. João tem 17 bolinhas. Vou colocar o valor 17. E Paulo tem 25. Paulo tem 25. Quantas bolas de gude os dois têm juntos? O que eu posso fazer, pessoal? Somar, tá bom? Olha aqui a continha armada. Então, eu vou somar 7 mais 5, 12. Ponho 2 sobre 1. 1 mais 1 mais 2. Então, eu tenho um total de 42 bolinhas. Qual é a alternativa? Letra D. Pessoal, e esse foi a resolução das 5 primeiras questões da avaliação, tudo bem?
Então, você precisa agora fazer a sexta, a sétima questão, a oitava questão, a nona questão, a décima, a 11ª, que é a 11, a 12ª, a 13ª e a 14ª questão. Ok, pessoal? Eu estou observando aqui que a questão 14ª, ela diz o seguinte: Isabela faz parte de um coral e vai fazer uma apresentação na igreja de seu bairro. Veja no mapa abaixo onde ela está. E eu estou prestando atenção que a questão 14, ela não tem as informações. Assim, fica determinado que vocês vão fazer até a 13ª questão. Tudo bem? Então, pessoal, foi isso. Eu espero o retorno de todos. Um forte abraço.